Fala galera, tudo bem? Bom, seguindo aí os nossos vídeos, eu comecei a falar sobre sociologia e aí depois com a questão da guerra com a Rússia, eu vim falando sobre a questão da Ucrânia, da Rússia, e algumas pessoas vieram me perguntar porque o Vladimir Putin falou em retirar o nazismo da Ucrânia. A Ucrânia soltou o que nós chamamos de uma propaganda de guerra com Hitler saudando Vladimir Putin. E aí surge de novo aquela questão do nazismo, o que é nazismo, o que não é, né? Da onde surge essa questão antissemita, teve o lance do podcast, né? E aí, antes de mais nada, eu queria passar para vocês de forma muito rápida a questão antissemita, né? O que é ser antissemita, o que é ser semita, né? Então, antes de mais nada, é importante a gente entender o seguinte: o povo de origem semita, é bom que isso fique claro, né? Semita é uma etnia e não uma nacionalidade. Etnia tá ligado a laços culturais, tá ligado à ancestralidade, enquanto nacionalidade tá ligada a território, a localização geográfica, a condição legal, né, legalista da lei propriamente dita, né? Então, antes de mais nada, semita é uma condição étnica, né? Não é uma condição, obviamente, nacional, né? E aí, a palavra semita deriva lá, né, dos filhos de Noé. Sem é um dos filhos de Noé, que vai dar origem aí às três grandes religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, vem todas elas mais ou menos desse mesmo lugar, fazendo uma análise mais clara, né? Mas enfim, da onde surge essa questão antissemita, né? Ela vai ganhar notoriedade a partir de Hitler, da década de 30, mas ela surge muito antes disso, né? O ódio aos judeus, né, ele é anterior à Era Moderna, ele remonta os tempos de Roma antiga, por exemplo, porque a gente não pode esquecer, né, que foram os judeus, entre aspas, que condenaram Cristo, né? Então, assim, é bom que isso fique bem claro, né? Você vai ter, por exemplo, o que nós chamamos de pogroms, né, que são ataques à etnia israelita com características semitas, né? Provocado pelos líbelos de sangue na Idade Média, que diziam que os judeus utilizavam crianças para fazer rituais, né? Então, as crianças cristãs eram utilizadas pelos judeus para rituais sagrados. Isso vai levar a uma corrida, a uma caça aos judeus, já no processo antissemita, né? Depois, na Era Moderna, nós vamos ver uma questão política envolvida nisso, principalmente a partir dos protocolos dos sábios Sião, né? Que nada mais, nada menos né, do que legitimar os discursos de ódio contra essas etnias, contra essa etnia ligada a uma ideia de conspiração de que os judeus queriam dominar o mundo, né? Então, os protocolos são mais ou menos essa ideia de legitimar discursos de ódio contra os judeus, numa ideia de que os judeus dominariam o mundo, tinham esse plano de dominar o mundo, tá? E mais para frente nós vamos ver, né, a ideia da criação do movimento de Volks, né, que são antropólogos, sociólogos que praticam a pseudociência, né, e aí vão desenvolver pseudo-teorias de inferioridade étnico-racial a partir disso. Isso já na Era Moderna, né? Beleza? Então, é importante a gente entender isso para que a gente possa saber como funciona. Essas teorias, se a gente pode dizer dessa forma, essas teorias vão ser todas elas acopladas, vão ser todas elas unidas, né? Vão ser todas elas pegas por Hitler, e a partir de então desenvolvidas principalmente com a divulgação do livro dele, A Minha Luta, Mein Kampf, né? Enfim, onde ele vai ensinar e mostrar por que os judeus, e segundo Mein Kampf, não é nem só os judeus, né? Os judeus, ciganos, negros, homoafetivos, deficientes, todos eles devem a partir de então ser consideradas
raças inferiores e por isso dizimadas. E aí vem um grande problema, né? Aí é uma das grandes questões vem a partir daí. Porque nós enxergamos que a utilização sistemática desse discurso a partir de um Estado é um crime, né? É por isso que eu digo sempre que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que nessa hora fala assim, mas sei lá, os comunistas também não mataram milhões, então qual é a diferença de comunismo para nazismo se os dois mataram milhões? Então, gente, a diferença é essa, né? A diferença é que o comunismo ele não traz na sua essência a dizimar pessoas pela sua condição étnica, né? Pela sua condição física. O comunismo é uma ampla discussão política, onde dentro do próprio comunismo você vai ter variações, você vai ter gente contra, gente a favor de determinadas teorias, né? É claro que a gente não pode reduzir o comunismo somente ao Estado totalitário, né, de Stalin, por exemplo. Seria um erro nosso, né? Assim como, por exemplo, a gente se voltarmos à Idade Média, a Igreja Católica também não matou milhões, mas a Igreja Católica dentro dela é uma discussão político-religiosa muito grande. É uma discussão aberta. Então a gente não pode reduzir o cristianismo a uma era histórica, né? E a partir de então proibir o cristianismo, proibir o comunismo, né? Diferente do nazismo. O nazismo não há discussão. O nazismo ele é por essência segregador, ele é por essência genocida, ele mata por essência, tá? Ele por essência vai matar, beleza? Ele por essência vai eliminar. Aquilo que ele não acha correto, aquilo que ele acha inferior, ele tende a eliminar. Então por isso, né, que a gente não pode comparar. Por exemplo, a gente vai ver que depois de Stalin, né, depois do fim do regime de Stalin, a própria União Soviética sofreu um processo de desestalinização, propriamente dita, pelos próprios comunistas. Os próprios comunistas não concordavam com Stalin. Então, dentro do comunismo existe essa discordância, né? Então, assim, Stalin, por exemplo, fez grupos de concentração, campos de concentração, onde ele matava comunistas, porque discordavam dele politicamente, beleza? Mas você vai ter aí depois o progressista, você tem um comunista que já é mais liberal e coisa e tal. Assim vai acontecer na Igreja Católica também, em outras denominações. Não existe, por exemplo, o nazista liberal. O nazista, ele é nazista, isso é condição dele, e a condição de nazista significa efetivamente a eliminação dos seus inimigos, tá? E é perigoso, por quê? Porque ele é sistemático, ele é político, ele é do poder, né? Então, por exemplo, existe na filosofia uma filósofa que viveu o período do totalitarismo alemão, chamada Hannah Arendt. Ela viveu, ela vai escrever uma obra, vai falar sobre a banalidade do mal, e muita gente às vezes pergunta, poxa, mas como é que a galera acredita, né? Quando vocês olham agora para a televisão e veem, né, os russos e os ucranianos um matando... Gente, como é que as pessoas conseguem fazer isso, né? Como é que as pessoas conseguem matar umas outras? Você vê imagens de crianças sendo levadas para dentro de estações de metrô, prédios civis sendo bombardeados. Então, segundo Hannah, isso se chama banalidade do mal. Você banaliza o mal. Banalizar o mal não é só tornar o mal comum, é você não saber que faz mal, né? Existe a burocracia do Estado, não lhe permite entender que você faz o mal, e por isso você passa a acreditar, e por isso você passa a matar, e por isso você passa a fazer, né? Então, quer dizer, Hannah, ela vai escrever sobre, por exemplo, a banalidade do mal quando ela vai assistir ao julgamento de Eichmann, né? Quando ela vai assistir a esse julgamento desse nazista responsável por milhões de mortes dos judeus, ela fica abismada com a capacidade dele, do nazista, ter achado que estava fazendo a coisa certa. Então, assim, eles não enxergam que o que eles fazem é errado, o que não diminui a culpa deles, o que não determina que eles são menos culpados, não, eles são criminosos, né? Mas Hannah vai tentar explicar pra gente que a burocracia do Estado,
o Estado, enquanto um sistema, transforma isso em algo absolutamente banal, né? Então, por isso que quando a gente fala desses sistemas totalitários, a gente fala assim, poxa, às vezes o cara ia, almoçava com a família, saía dali, ia para a câmara de gás matar nazista. Como é que ele conseguia? Voltava, dava 2 beijos nos filhos, na hora de dormir, tá tudo bem? Então, porque ele não acreditava que fazia o mal. Isso se dá por essa banalidade. Essa banalidade, ela se dá por N motivos, tá? Por essa burocracia, e por isso que a gente tá vendo agora, né? Que muita gente chamou de meme na internet, quando saiu a propaganda de Hitler, né, dando aval ao Vladimir Putin, ao presidente da Rússia. Então a gente, o meme, isso é propaganda de guerra. É isso que faz com que as pessoas pensem que tem um lado certo e um lado errado. Então, existia uma propaganda de guerra nazista. Existia uma propaganda de guerra que fazia com que aquela galera acreditasse que eles estavam fazendo certo, né? Então, esse fazer o mal sem saber que é ruim, esse fazer o mal a partir da promoção burocrática do Estado, é que Hannah Arendt chama de banalidade do mal. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, porque Agnes Heller, que é uma outra filósofa genial, ela vai falar sobre o esquecimento do bem. Será que esquecemos de fazer o bem? Né? Será que essa guerra hoje nos mostra isso, em pleno século XXI, a gente ainda fazer guerra sem levar em consideração vidas, crianças, sem levar em consideração nada, fazer a guerra? Será que além de banalizarmos o mal, ainda assim esquecemos o bem? Será que tá tudo dentro de uma coisa só? Fica aí a reflexão pra gente, galera. Obrigado e até a próxima.